Boa noite. Que Jesus continue nos envolver com seu amor e que Maria possa continuar iluminando os nossos caminhos com a sua luz. Com muita alegria que nós retornamos a essa casa, sempre somos recebidos com muito carinho. Então nós também agradecemos imensamente pelo convite de podermos compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu e que a gente se comoveu com a história desse espírito tão sublime, tão nobre, tão encantador, de tantos exemplos que nos deixou, e exemplos esses que devem ser seguidos, porque se ela foi capaz de conseguir exercitar uma experiência tão dolorosa, mas com tanta resignação e com tanto amor no coração, é porque nós também somos capazes de um feito parecido com esse. Então que Maria possa nos ajudar no entendimento e que possamos conhecer um pouquinho mais sobre esse Espírito. E para iniciar, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós vamos para Israel, o mês de abril ou maio do ano de 33. Era noite, as estrelas cintilavam no céu, uma brisa fria já passava pelas ruas de Jerusalém, anunciando que a primavera estava chegando, e uma mulher estava no interior da sua casa, orando fervorosamente. Ela orava e ao mesmo tempo aguardava uma notícia que chegaria a qualquer momento, notícia essa que iria despedaçar o seu coração. A madrugada já se adiantava, ela continuava em preces, quando ela escuta fortes batidas na porta e com o coração na mão vai atender. Ao abrir, ela se depara com João, um dos apóstolos do Cristo, que nervoso, atônito, agitado, com o rosto transfigurado, vira para ela e diz: mãe, ele foi preso. Ela não consegue nem ouvir direito aquelas palavras, tamanha emoção que tomou conta do seu ser, embora já estivesse esperando por ouvir aquilo. Ela então tonteia, cambaleia, quase vai ao chão. João se antecipa para pegá-la e ela, com o rosto coberto por um véu de lágrimas, pergunta: de que acusam? Qual foi o crime que o meu filho cometeu? E João responde: insurreição, senhora. Chamam-no de perturbador da ordem. E agora mesmo ele está diante de Pôncio Pilatos, que resolveu lavar as mãos diante da situação. Enquanto ainda não se define o que está para acontecer, resolvi vir aqui correndo para lhe dar a notícia e prepará-la, porque algo muito grave se aproxima de nós. Maria de Nazaré, então, se refaz daquele susto, volta mais para o interior da casa, para o quarto onde ela estava orando, pega um manto, coloca sobre a cabeça, manto esse muito comum das mulheres daquela época usarem, principalmente para sair à rua ou para protegerem-se de uma noite fria como aquela. E ela volta e fala para João: leve-me até onde você deixou meu filho. João, nessa época, era um rapaz muito jovem. Ele tinha entre 15 e 17 anos no máximo. E ele tenta tirar isso da ideia dela. Não era prudente sair um rapaz e uma senhora aquela hora da noite pelas ruas de Jerusalém. O Cristo havia sido preso. Seus seguidores estavam sendo procurados para serem presos também. Daí porque eles se escondem. Havia em todos os lugares espiões, tipo uma delação premiada que a gente escuta tanto falar hoje, né? As pessoas estavam à espreita para poder denunciar ao governo romano onde estavam os seguidores do Cristo. Então, de madrugada, uma mulher e um jovenzinho sair à rua era temeridade.
João então fala que vai continuar com ela, fazendo companhia, e quando os primeiros raios do sol surgirem, eles podem ir ver o que eles podem fazer. Mas mesmo diante da prudência de João, Maria olha nos olhos dele e lhe impõe: leve-me até onde está o meu filho, porque o meu lugar é ao lado dele. Essas informações a gente não consegue dentro dos evangelhos. Os evangelhos falam muito pouco sobre Maria. E por quê? Porque o personagem principal é Jesus. Então, o enfoque maior é Jesus. Mateus e Marcos falam pouco, João também. Lucas é um dos evangelistas que mais fala sobre Maria, inclusive ele transcreve frases ditas por ela, enquanto os demais só citam a mãe do Cristo, a mãe de Jesus, Maria. No evangelho escrito por Lucas, a gente encontra frases ditas por ela e nós temos mais detalhes dos primeiros tempos da vida de Jesus, junto de sua mãe, junto de seu pai. Mas a consoladora doutrina espírita, através dessa falange de espíritos, vem nos trazer informações. Essa história mesmo está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Tem um outro livro de Humberto de Campos chamado Lázaro Redivivo, que também traz informações sobre Maria. E a gente vai pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, juntando um quebra-cabeça para montar o perfil desse espírito. E como nós podemos recorrer à doutrina espírita, nós também vamos consultar um livro que nos ajuda muito, que é o livro A Caminho da Luz, escrito pelas mãos abençoadas de Chico Xavier e ditado a ele pelo benfeitor Emmanuel. Logo no primeiro capítulo desse livro, que se chama Gênese Planetária, ele vai trazer informações que vai nos ajudar a localizar esse espírito entre tantos espíritos existentes. Então Emmanuel diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, o que Emmanuel está nos contando aqui? Que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. E não é eleito assim, não, ó, você é bonitinho, vem. Ah, você é simpático, vem. Não, não é isso, não. Todos nós, espíritos, somos criados do mesmo jeito, na simplicidade e na ignorância. E vamos evoluindo. Esses espíritos chegaram num grau de evolução tal que permite que sejam escolhidos para tarefas de alta importância. Então, esse grupo de espíritos, que são chamados espíritos crísticos, crístico é uma denominação do grau que esses espíritos atingiram. Então, quando a gente fala Jesus ou Cristo, Cristo não é o nome dele, está se denominando a magnitude desse espírito. Então, como Jesus, existem outros vários. Nós só conhecemos Jesus. Então, ele é o máximo de perfeição que a gente pode almejar, copiar, exemplificar, porque é o que nós conhecemos. Mas Emmanuel está nos dizendo que existe uma comunidade então, mais de um. Então, existe um grupo de espíritos dessa envergadura, desse quilate, que está na governância, na administração, não só do planeta Terra, mas de todas as comunidades planetárias. Então, para a gente não ir muito longe, porque às vezes fica difícil até da gente imaginar, do nosso sistema solar, da nossa Via Láctea. Porque a gente imaginar um universo todo é grande demais, não dá nem para a gente imaginar. Então, administrando o planeta Terra e os demais planetas desse sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. Então, quando a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, esse mundo está de perna para o ar. O que está acontecendo? Está sem rumo. Ah, não. Nós é que não entendemos muitas vezes os processos pelos quais o mundo está tomando. Mas existe um direcionamento, existe uma administração, e não é qualquer administração, é a administração. Porque é essa comunidade de espíritos de escola, de grande desenvolvimento moral e intelectual.
Então, eles estão na administração de todas as coletividades planetárias, né? Então, são emissários de Deus, são obreiros, trabalhadores da primeira linha, assessores diretos de Deus. E Emmanuel continua: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, então que foi permitido ao Emmanuel contar para a gente, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra. Então eles se reuniram várias vezes em outros lugares, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecido. Só que esse planetinha nosso aqui, ele é danado para dar trabalho. Então, provavelmente, eles se reuniram muito mais vezes do que isso. Mas essas duas vezes que Emmanuel nos traz é porque elas foram de significativa importância. Daí porque é importante nós termos conhecimento delas. Então, no curso desses milênios. Então, qual foram essas 2 reuniões? A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria e ignição do planeta. Então, há uma reunião, existe uma nebulosa que se solta do Sol, e essa nebulosa é entregue por Deus a Jesus. E fala com ele assim: o abacaxi é seu. Não, estou brincando. Esse planeta vai ser você o responsável. E aí Jesus começa a trabalhar na formação do planeta Terra. Então esse livro, ele traz para a gente todas as informações, como que o nosso planeta foi formado, o que surgiu primeiro, quanto tempo demorou, quando os homens colocaram os pés aqui, as raças. Então quem tem curiosidade de saber, deve ler esse livro. Se a gente quer saber a história do Brasil, é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas do planeta Terra é a caminho da luz. Então a primeira reunião foi essa. Tinha Jesus, outros seres, e ele recebe essa nebulosa que se desprendeu do Sol, e com aquela ele vai então constituir, formar o planeta Terra do jeito que nós conhecemos, com tudo que tem aqui. Daí porque quando Jesus aqui esteve, ele compreendeu o mecanismo de tudo. Coisas que aos nossos olhos são milagres, porque a gente não entende. Como é que uma criatura anda sobre a água e não afunda? Como é que multiplica pão e peixe? Como é que cura cego? Como é que cura paralítico? A gente não entende. Então, como a gente não entendia, a gente dizia que eram milagres. Mas se for milagre, está esquisito, né? Porque as leis de Deus são perfeitas. Se tiver um milagre, é alguma coisa sobrenatural, acima da lei de Deus. Opa, então a lei de Deus não é perfeita? Então não existem milagres, existem mecanismos que a gente pode até não compreender como que funciona, mas ele compreende. É igual uma pessoa que está acostumada a fazer um determinado tipo de bolo, sabe os ingredientes, sabe as quantidades, o dia que dá errado ela fala: ah, a farinha estava vencida, ah, esqueci do bicarbonato, ah, foi, ela sabe. E o forno? Ela vai detectar aonde está o problema, porque uma vez que ela está sempre fazendo aquilo ali, ela sabe onde estão os acertos e os erros. Então Jesus era assim, era físico, era químico, era astrônomo, então ele sabia de tudo. Estava ali na formação de tudo, então conhecia tudo, né? Então essa foi a primeira reunião. E a segunda? A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então aí o planeta é formado, tem tudo aquilo que a gente aprende nas aulas de história, né? E aí chega um determinado momento da civilização que é necessário que esse espírito, ou um espírito de escola, venha até a Terra. Ele, como participou da formação do planeta, o carinho que ele dedicou, o que ele diz? Eu vou, deixa comigo. Porque espírito de escola é assim, não empurra para o outro não, ele assume a responsabilidade. Nós é que empurramos: não, estou pronto para fazer isso não, quem me dera, não, chama outro, não posso. Nós fazemos isso. Mas um espírito dessa envergadura, ele assume a responsabilidade para si. Vou lá levar o recado para aquele povo que está precisando. E aí nessa reunião, não pode só ter sido decidido a vinda dele, porque tem providências a serem tomadas, assim quando nós vamos fazer uma viagem. Tem providências a serem tomadas. Então, quem ia ficar no lugar dele esse tempo todo que ele estaria aqui encarnado? Quem viria antes preparar o terreno? Que país que ele viria? Por quê?
Quem viria depois para dar continuidade? Quem viria junto com ele? Quem seria seu pai? Quem seria sua mãe? Então são situações que provavelmente, embora Emmanuel não fale, mas dentro de uma lógica, de uma racionalidade, foram coisas que foram determinadas nessa reunião. Porque ele não é irresponsável. Tô indo, hein? Vou encarnar, tchau para vocês. Daqui a 33 anos eu volto. Não é assim. Um espírito desse é muito responsável. É tudo calculado, planejado. Tanto é que ele precisava, inclusive, de um tempo para isso, para poder o seu próprio perispírito se adaptar de novo à atmosfera fluídica desse planetinha aqui, tão primitivo ainda naquela época. Então precisava de coisas a serem resolvidas, né? E aí Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 97 em diante, ele pergunta para a espiritualidade amiga a respeito da hierarquia dos espíritos. Kardec queria saber se os espíritos são todos iguais ou se tem diferenciação. E aí o que a espiritualidade diz? Não, existe diferença. Na criação todos são iguais, mas cada um vai traçando o seu próprio caminho. Então um se desenvolve mais, outro se desenvolve menos, um demora mais para chegar num lugar, o outro. É igual uma corrida de atletismo. Todos os atletas percorrem o mesmo caminho, mas nem todos chegam na frente. Então aquilo vai depender de quê? Da preparação de cada um, do físico de cada um, das condições, de vários fatores, para que naquele dia daquela prova, apenas um chegue em primeiro lugar. E apenas um chegue em último lugar. Então a mesma coisa com os espíritos. Então existe uma hierarquia, existe uma graduação. E aí ele vai nos falar em linhas gerais nessa questão, que a gente pode organizar esses espíritos em 3 grupos. Espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Os puros são aqueles que Emmanuel já trouxe para a gente lá no Caminho da Luz. Jesus e a sua equipe. Espíritos de escola, são espíritos puros. Dentro da categoria de espíritos bons, aí nós temos vários espíritos que já não são mais imperfeitos, onde a bondade prevalece, mas eles ainda não chegaram à condição de puros. Estão a caminho, estão no círculo do meio. E o círculo maior são os imperfeitos. Mas isso a gente precisa falar muito deles não, porque acho que a gente conhece, né? Os imperfeitos são os maledicentes, são os maldosos, são os desonestos, são os corruptos, são os preguiçosos e por aí vai. Então são esses que estão ali. E dentro então de cada círculo desse, existe vários degraus, uma escadinha. Então a gente às vezes está ali em espíritos imperfeitos, no comecinho, às vezes a gente está chegando já no verdinho. Os bons também. Uns estão no início do verdinho, mais próximo do roxo, outros estão mais próximo do laranja. Então a gente vai ter ali uma estrelinha. Aquela estrelinha, ela está no grupo dos bons, mas ela está ali na beiradinha de espíritos puros, quase chegando. São aqueles ali que não precisa nem marcar a hora na agenda para falar com Jesus, só bater na porta que Jesus atende, ele entra e vão conversar, né? Então naquela estrelinha ali nós encontramos espíritos designados para tarefas de altíssima importância. São aqueles que Jesus podia contar para vir com ele naquele período. Então nesse grupo nós vamos encontrar quem? Maria de Nazaré. Porque alguém, para vir a este planeta, gerar no seu ventre o espírito mais puro que já pisou aqui, não podia ser qualquer espírito. Porque nós que já passamos pelo processo gestacional, a gente sabe da influência daquele espírito, dos pensamentos que a mãe tem. Hoje em dia tem ultrassonografia, mas quando não tinha, era 9 meses de desespero para ver se o filho nascer perfeito. Hoje o ultrassom já dá isso, né? Não vamos falar nem no sexo, que você sabia na hora também. Mas quantas coisas a ciência hoje nos antecipa antes do nascimento. Então, como seria esse espírito que ia gerar no seu ventre um espírito de alta envergadura? Tinha que ser um espírito equilibrado. Embora não puro, não perfeito, mas quase chegando à perfeição. Para que pudesse auxiliar aquela criança nos seus primeiros anos de vida. Assim como José também. Que pouquíssima referência nós temos sobre José. Não só nos evangelhos, como também na doutrina espírita. Tem um livro que não é muito conhecido, chama Levantar e Seguir. É do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele tem uma mensagem lá que se chama José da Galileia. Ele termina, ele fala uma coisa muito bonita aqui, do meio. Já pensaste no cristianismo sem ele? Porque José deu todo um apoio para Maria e para Jesus.
numa sociedade totalmente patriarcal que era daquela época. Precisava da figura masculina. Senão todo o planejamento de Jesus poderia sofrer muito mais do que sofreu. Mas o Emmanuel termina aqui assim a mensagem dele. A ele, a José, deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Ai, eu achei isso tão bonito. Porque o que ele veio fazer, ele fez. Que foi casar com Maria, de sair com ela para ir até Belém, para Jesus nascer, para depois ir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Aí ele recebe de um anjo a informação de que podia voltar. Ele protegeu aquele núcleo familiar. Ele deu a vida por eles, ensinou o ofício da carpintaria, era um homem honesto. E provavelmente na época da crucificação já havia desencarnado. Porque não tem nenhuma referência a ele na história, né, contada pelos evangelhos no fato da crucificação. Conta-se que ele já era de uma idade mais avançada do que Maria. Mais avançada naquela época era o quê? Ela devia ser uma jovem de 14 anos e ele devia ser um velhinho de 25. Né? Porque a idade também naquela época era diferente. Uma mulher de 30 já era terceira idade. Então, o padrão da sociedade era diferente. Então, José também fazia parte desse núcleo ali. Veio preparado, sabia a missão. Sabia o que teria que fazer ali. E Maria juntamente com ele, né? Então, nós estamos percebendo que os espíritos evoluem. Todos nós evoluímos. A pergunta que a gente faz é essa. Ué. Espera aí um pouquinho. Aí. E nós, o que temos feito para evoluir? Porque Jesus não chegou pronto lá. Maria não chegou pronta. José não chegou pronto. Pedro não chegou pronto. E todos eles que a gente vai falar. Todos foram criados como? Simples e ignorantes. Mas através das suas experiências vividas, foram evoluindo. Então nós também podemos evoluir. Agora, o que nós temos feito para que essa evolução aconteça nas nossas vidas? Quais as nossas imperfeições que nós estamos nos esforçando para superá-las, para modificá-las e para aperfeiçoar as nossas qualidades e as nossas virtudes? Bom, mas aí lá na nossa história, Maria pede a João que a leve até onde Jesus está. E aí ele não teve outra alternativa e teve que levar. Chegando lá, onde ele estava preso, os guardas não permitiram a ela se aproximar de Jesus. Humberto de Campos nos disse apenas que há uma troca significativa de olhar, que mãe e filho se entendiam muito pelo olhar. Ele já estava com a coroa de espinhos, já estava com uma túnica, né? Já tinha sido aquele motivo de zombaria. E daquele momento até a crucificação e o retorno de Jesus ao mundo espiritual, Maria não arredou o pé. Ficou o tempo todo acompanhando o martírio e o sofrimento do seu filho. E aí eu, como mãe, fico me perguntando, que força e que coragem dessa mulher. De acompanhar aquilo tudo de uma forma tão cruel e tão injusta, de alguém que só espalhou amor e passado por toda aquela experiência. Que fibra! É claro que era um espírito preparado, mas aquilo doeu ao seu coração, porque era seu filho, veio do seu ventre. Então as dores das mães quando os filhos sofrem, que a mãe fala que queria estar no lugar dele, ela também deve ter pensado a mesma coisa. E foi acompanhando tudo, numa época também que não era permitido as mulheres assistirem crucificação, era proibido. Não podiam sair à rua sozinha, não podiam conversar. E outro dia a gente vem aqui para falar sobre isso, que isso aí eu fico empolgada, né? Porque a vida das mulheres aquela não melhorou muito lá no Oriente Médio ainda não. Mas na época de Jesus era um bocadinho pior. Então o que acontecia com ela? Ela não podia sair à rua sozinha, as mulheres. O marido andava na frente, a mulher atrás. Ela não podia dirigir a palavra, tinha que andar com o véu cobrindo o rosto quando era comprometida. E várias situações. Maria rompe com tudo isso. Ela não quer saber se podia, se não podia, se a lei permitia, se não permitia. Ela fica ali. Ela, Maria de Magdala e Maria de Cleófas, as três Marias. Então, quando a gente olha para o céu e vê as três Marias, é em homenagem a essas três Marias. Elas acompanham tudo. E João? Então, João também fica o tempo todo ali. Ué, mas cadê os outros? Onde estavam os outros 11?
Vamos tirar Judas, que saiu porque foi cometer o suicídio. Sobram 10. Onde eles estavam? Escondidos. Com medo. Perfeitamente natural. Eram espíritos puros? Não. Eram espíritos bons. Quase puros. Mas ainda tinha alguma coisa a vencer e a superar. Então, naquele momento aflitivo, porque a crucificação era a pena de morte para os criminosos. Era condenado por um crime e a pena de morte não tinha cadeira elétrica. Era crucificação. Então, Jesus, que era o mestre, que tinha toda aquela sabedoria, todas aquelas qualidades, não conseguiu se livrar da cruz. O que aconteceu com eles? Então, o medo bateu forte e eles se esconderam. Foram acompanhando o que estava acontecendo de longe, escondido. Mas João não. Talvez porque fosse o espírito mais preparado. Talvez porque fosse jovem, jovem é muito corajoso, porque jovem acha que nada vai acontecer com ele, né? Quem já teve filho jovem sabe que é isso, mãe? Não acontece nada, com eles não acontece nada. Talvez por isso, mas João ficou ali, o tempo todo dando um apoio a Maria, ajudando naquilo que era possível. E Jesus, ele vai ver essa cena. E o próprio João nos relata do seu evangelho, no capítulo 19, versículo 26 a 27. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. João, no seu evangelho, quando ele vai se referir a ele sempre fala isso: o discípulo querido, o discípulo amado, o discípulo mais amado. Ele faz questão de valorizar essa prerrogativa dele, porque dos 4, Mateus e João conviveram com Jesus, né? Marcos e Lucas não, escreveram o evangelho porque ouviram de outras pessoas. Então João vai falar: Jesus, vendo Maria, sabendo que o pai já havia desencarnado, ele, o filho mais velho, estava também desencarnando. O que seria daquela mulher naquela sociedade? Elas não trabalhavam, elas não tinham como sobreviver financeiramente, porque isso também era proibido para elas. Elas não podiam nem fazer um bolo e vender para a vizinha, porque o marido da vizinha proibia de comprar. Então era totalmente dependente da figura paterna e depois do marido. O que acontece? Por isso que muitas delas iam para a má vida, né? Iam se prostituir ou mendigar nas ruas, porque era o meio de sobrevivência delas. Então o que acontecia? Jesus, pensando nisso e pensando também no lado espiritual, porque ele pensava nas duas coisas. Ele dava o exemplo da matéria, mas o exemplo mais profundo que era o espiritual. E aí ele vai falar, mulher, que também não tem nada de pejorativo. A gente fala, nossa, Jesus chamando a mãe de mulher, né? Que coisa. Não. A tradução é senhora. Senhora, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. Pedindo a João para cuidar de Maria e Maria para cuidar daquele moleque. Então Jesus faz aquele pedido, né? E aí vem os instantes finais de Jesus na cruz. Como era um feriado de Páscoa no dia seguinte, eles não poderiam, os corpos, ficarem na cruz, tinham que ser retirados. Então os guardas que estavam tomando conta daqueles 3, Jesus e os outros 2 ladrões, tinham ordens para que quebrassem as pernas deles, para que pudesse acelerar o processo da morte do corpo físico. Só que um dos guardas não tem coragem de quebrar a perna de Jesus, mas ele tem coragem de fincar uma lança no peito. E diz também Humberto de Campos que esse guarda tinha um problema de visão, ele não tinha uma visão 100%, não era boa, não era nítida, talvez tivesse uma miopia, alguma coisa assim, naquela época também não tinha como diagnosticar. Mas que na hora que ele finca a lança e o sangue jorra, cai, respinga no olho dele, ele daquele momento passa a enxergar perfeitamente. E tem uma dor de consciência muito grande por ter colocado aquela lança no peito de Jesus. Mas aí, a morte, né, do corpo físico do mestre, retiram ele da cruz e entregam a Maria nos braços dela, o filho morto. E aí Humberto de Campos, no capítulo 2 do livro Lázaro Redivivo, nos conta o seguinte dessa cena. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, disse: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que espírito é esse? Que mãe, tendo recebido nos braços o filho morto, vai falar isso para Deus? A gente, por muito menos, a gente briga com ele.
Então ela vai dizer, eis aqui a sua serva, a mesma coisa que ela disse lá no início, quando foi anunciado para ela a gestação, que nem contaram para ela que ela ia passar por isso, né? E ela diz naquele momento, eis aqui sua serva, faça em mim, estou aqui para servir. Então ela entende que aquilo que ela estava passando era pequeno diante da mensagem da misericórdia e da justiça de Deus. Aquilo que passou o filho dela nessa existência aqui era muito superior a qualquer sentimento dela materno, embora estivesse sofrendo muito. Então ela mostra pra gente aqui uma inteira submissão à vontade de Deus. Deus, faz o que é necessário. Estou aqui para cumprir. Faz de mim sua serva, que eu vou fazer sem reclamar. E nós, como estamos agindo diante da vontade de Deus? Não, a gente se revolta. A gente acha que a gente é vítima. Ah, mas pelo amor de Deus, tanta coisa que eu faço e ainda vem essa trombada da vida em cima de mim. Faço tanta coisa, faço trabalho voluntário, faço isso, faço aquilo. Eu sou uma boa pessoa e vem um negócio desse. Aí tem gente que faz barganha, faz promessa. Ó, você me dá isso, Deus, que eu te dou aquilo, né? Tem gente que fica de mal com Deus. Eu tenho uma amiga que a mãe dela desencarnou com mais de 90 anos. E aí eu cheguei para trabalhar, ela católica, né? Ela sabia que eu era espírita. E a gente estava numa reunião, sentada assim, ela bateu no meu ombro e falou assim comigo, Verônica, estou de mal com Deus. Eu falei, minha filha, por que ele te fez? Levou a minha mãe. A mãezinha dela desencarnou, se eu não me engano, com 92 anos. Eu virei para ela e falei assim, não fica de mal com Deus não, agradece a Ele. Você ter convivido com a sua mãe 92 anos. A minha mãe desencarnou com 53. Eu gostaria que ela tivesse até os 92, para eu poder ter usufruído mais da companhia dela. Então a gente tem que entender os desígnios de Deus e não nos revoltarmos. Nós temos que compreender qual é o processo, por que eu estou passando por isso, o que essa experiência vai me trazer de positivo. Porque Deus não coloca nos nossos ombros peso maior do que a gente pode carregar, porque Ele é Pai de amor e misericórdia. Aí Maria, então, passa, depois desse momento, um tempo em Jerusalém. Só que o ambiente de Jerusalém estava pesado, né? Porque a perseguição aos cristãos continuava, aos apóstolos, todo mundo falando de Jesus. Muita gente se omitiu, porque na hora que Pilatos pergunta, solta Jesus ou solta Barrabás? O que Maria naquela hora pensou? Solta Jesus. Olha a multidão que seguia, olha as curas, olha quanta gente. É claro que vão gritar Jesus. O que o povo gritou? Barrabás. Né? Então tudo aquilo estava ainda repercutindo na consciência das pessoas. Então ela não se sente bem em Jerusalém. Então ela vai se mudar para uma região mais ao norte chamada Bataneia. Lá havia alguns parentes de José, alguns parentes dela, e ela vai para lá para continuar a vida dela. Sofrida, com tristeza, chorando, mas não se entregou àquele sofrimento, não. Foi levando a vida, foi trabalhando, foi ajudando, foi convivendo. E aí um dia que ela estava lá em Bataneia, chega João para conversar com ela. E João vai convidar Maria para morar com ele. E aí ele vai explicar para Maria, Boa Nova, Alberto de Campos, que ele não a levou imediatamente, porque ele ficou um período em Jerusalém, mas a situação, ajudando Pedro, mas a situação ali não estava muito fácil, e aí ele resolve ir para Éfeso, que é uma cidade hoje que pertence à Turquia. E lá em Éfeso ele começa a criar uma comunidade cristã que estava crescendo, que estava dando os primeiros passos. E o lugar que ele morava lá não era um lugar tão habitável para levar uma mulher, então ele não levou Maria. Mas havia uma família de nobres que haviam se convertido ao cristianismo renascente, que estava nascendo naquela época, e em agradecimento a João, eles doaram uma casinha para João. Uma casinha que ficava no alto de uma colina de Éfeso, uns 3 quilômetros de distância do centro da cidade e com vista para o mar. Então, quando ele recebe essa casinha para morar, aí ele na mesma hora lembra de quem? De Maria. E aí ele vai e faz esse convite para Maria morar com ele e ela aceita. Então ela se muda para Éfeso para morar com João. Essa é a casinha hoje lá em Éfeso, na Turquia. Ela é aberta à visitação pública. As pessoas podem entrar, visitar, conhecer. Tem uma historinha também que essa casinha ficou durante muito tempo perdida. Aí uma irmã de caridade em sonho começou a identificar a localização da casinha, e aí foram procurando, encontraram. Ela passou por uma reforma para receber, né, as pessoas, e muitos peregrinos vão a Éfeso para conhecer a casinha.
E naquela época, a gente sabe, né, não tinha internet, não tinha redes sociais, nem Wi-Fi, nada disso. Mas quando João chega com a mãe de Jesus, a notícia correu. Todo mundo ficou sabendo que lá na casinha, no alto da colina, estava João vivendo com Maria. E as pessoas começaram a ir lá. Você que é Maria, mãe do crucificado, mas por que ele foi crucificado? É verdade que ele fazia milagre? É verdade que ele curava? E Maria começava a contar as coisas, contava as peripécias dele da infância, contava as coisas da juventude, da idade madura. João ajudava no entendimento das parábolas. Então a casa ficava cheia o dia inteiro. E depois dessas pessoas com essa curiosidade, chegava um pedinte, chegava um miserável, um leproso, alguém que tinha sido abandonado, e Maria ia acolhendo a todos com esse coração de mãe. Então a casa de Maria era uma casa que ficava o dia inteiro cheia de gente, de todos os tipos, de todas as situações. E uma dessas vezes um homem falou para ela: você é a mãe do nosso mestre, mas é a nossa mãe santíssima. E todo mundo a chamava de mãe. E a casa ficou conhecida como a casa da Santíssima. Então era um entra e sai de pessoas danadas. E aí, como era muita gente entrando, João ficava mais tempo no centro de Éfeso, na comunidade cristã, na igreja que estava surgindo ali, né? E aí Maria ficava às vezes semana inteira sem a presença de João, mas não ficava sozinha, porque eram muitas pessoas que iam lá. A gente tem aqui uma outra cena, uma outra imagem da casa, né? E nessa época também, quando estava essa igreja de João surgindo, chega lá também Paulo, já convertido, já divulgando o evangelho. E Paulo, quando chega a Éfeso, né, João fica feliz para Paulo ajudar ele a alavancar a igreja em Éfeso, e ele fica sabendo que Maria está lá. E aí ele fala para João, vai perder essa oportunidade. Paulo não conheceu Jesus, né? Quando ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Jesus já estava no mundo espiritual. E a oportunidade de conhecer a mãe, então Paulo fala: João, me leva lá. Eu preciso conhecer Maria, conversar com ela. E aí no livro Paulo e Estevão, a gente tem essa informação, ó. Com delicadeza extrema, Paulo visitou a mãe de Jesus na casinha singela que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Só que Paulo precisou sair correndo de Éfeso, né? Porque ele saía corrido dos lugares onde ele estava. A situação nunca ficava boa para o lado dele. E aí, quando ele sai de Éfeso, João fala para ele: mas como é que você vai fazer? Ele falou: olha, se a situação melhorar, eu volto. Se não, não dá para voltar mais. João, mas peraí, você tem que voltar, que João não queria que ele fosse, nem que fosse. Você não falou que quer escrever um evangelho, que você quer escrever sobre o nascimento de Jesus? Como é que você vai fazer? Aí ele falou: ó, se eu puder voltar, eu volto para fazer isso. Se eu não puder, eu mando alguém. E realmente Paulo não conseguiu voltar a Éfeso. E num determinado momento da vida, ele pede a Lucas. Lucas era médico de Paulo. Ele pede a Lucas que vá a Éfeso, que converse com Maria. Daí porque o evangelho de Lucas, como a gente falou antes, é o que tem mais informações dela, porque foram as informações colhidas diretamente dela. Aqui a gente tem uma outra de dentro da casinha, né? Antes da reforma, e aqui já é uma outra foto depois da reforma. Um dia um homem perguntou para ela assim: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E ela respondeu que ela respondia para todos: isso também passa. Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. E aí, o que ela queria dizer com isso? Que aquelas coisas que são passageiras, tantas alegrias como as tristezas, passam. O que não passa é quando a gente consegue instalar o reino de Deus dentro de nós. Aí essa alegria é para sempre. E aí a respeito disso a gente tem, né, uma história do Chico, que ele um dia estava passando por perrengue, a vida dele toda assim de dificuldade, coitado.
Mas a coisa estava um pouco pior, e aí ele fala com Emmanuel assim, Chico gostava demais de Maria, fazia muita prece para Maria, e aí ele fala para Emmanuel, traz um recado de Maria para mim, um consolo, uma orientação por esse momento que eu estou passando. Emmanuel fala, Chico, eu não tenho acesso a Maria. Né? Ó, a diferença de grau, a gente acha Emmanuel, né? Tá lá em cima. Como é que eu vou fazer? Poxa, mas eu estou precisando tanto, eu queria. Mas o Chico insistiu muito, Emmanuel gostava dele. Passado alguns dias, Emmanuel fala, Chico, olha, eu não foi eu que fui lá pedir, não, mas chegou por intermédio de uma emissária dela um recado para você, e eu trouxe o recado. O Chico ficou numa alegria, ele corria para um lado, ele corria para o outro, ele pegou papel, ele pegou lápis, ele falou, peraí, peraí que eu vou sentar aqui, eu vou anotar tudo tintim por tintim, porque eu não posso perder uma palavra do que Maria mandou para mim. Emmanuel pacientemente esperou, ele fez o que tinha que fazer, pronto, estou pronto, pode começar. Emmanuel, vai lá, hein, Chico, presta atenção, hein, Chico, vou começar. Não, pode, vai. Isso também passa, ponto. Não, Chico, é só isso. Aí o Chico ficou meio, não é possível, só isso? Eu aqui passando, aí começou a reclamar. Passando por problemas, só manda isso. Aí Emmanuel fala, que você, né, Chico? Muito bonito o senhor. Não, ele falava assim, não, né, gente? Muito bonito o senhor, né? Maria lhe manda uma mensagem especialmente para você. Está fazendo pouco caso dessa mensagem, Chico. Quantas pessoas recebem uma mensagem de Maria? Ela parou os afazeres dela no mundo espiritual para mandar um emissário, me dar o recado, e você está aí reclamando. Aí Chico mudou. Não, Emmanuel, você está certo. Eu tenho que agradecer. Pensa bem, Emmanuel. Sou eu que tenho uma mensagem de Maria. Ninguém. Aí ele passou daquela decepção para uma alegria, para uma euforia danada, né? Aí o Emmanuel falou, Chico, isso também passa, né? Vai devagar. E aí o Chico mandou talhar num pedaço de madeira, isso também passa, e ficava pendurado na cabeceira da cama dele. Hoje, a casinha que ele morou virou um museu, e essa plaquinha está lá ainda, né? Para ele lembrar que isso também passa, e tudo passa. Maria estava lá em Éfeso e recebe a visita de um grupo de cristãos que tinham sido banidos de Roma. E eles chegam a Éfeso e vão procurar Maria. E vão contar o que estava acontecendo em Roma, da perseguição aos cristãos. Que os romanos entravam nas casas, arrancavam as pessoas, as famílias, crianças, bebês, jovens, mulheres, homens, idosos, não tinha preferência, nem não deixava pegar ninguém. Bastava a pessoa ser cristã. Levavam para as masmorras, para os cárceres, ficavam presos até o dia dos circos romanos. E naqueles dias de festa, os romanos, né, na arena, em volta, sentado lá nas arquibancadas, leões famintos abriam as jaulas e essas pessoas eram mortas na frente dos romanos que estavam assistindo a esse espetáculo de uma crueldade requintada. Que é você ver onças, tigres e leões devorando pessoas vivas, inclusive crianças, bebês. As mães queriam se doar no lugar, os pais, e o que eles faziam? Ainda jogavam as crianças primeiro para que os pais vissem. E riam com isso. Aquilo toca muito fundo o coração de Maria, porque as pessoas estavam tendo esse tipo de morte violenta. Por quê? Porque estavam seguindo as orientações do seu filho. Um evangelho de amor. Então ela resolve, daquele dia em diante, todas as tardes, fazer prece para que Deus pudesse fortalecer essas pessoas no sofrimento que elas estavam passando. E numa dessas tardes que ela estava em prece, em oração, ela vê se aproximar mais um pedinte, como tantos que ali chegavam precisando de ajuda. E ela pergunta o que podia ser útil, o que podia ajudá-lo, e ele diz, minha mãe, vim aqui tomar a sua bênção e usufruir da sua companhia. Ela acha aquele pedinte muito simpático, suas palavras soam bem no coração dela, ela sente um clima de muita harmonia. Entra com ele e eles começam a conversar. E ele começa a falar coisas que lhe tocam o coração, como se ele a conhecesse profundamente. E ela começa a pensar, engraçado, todos chegam aqui me pedindo algo, esse está me dando. Carinho, alegria, uma boa conversa, confortando o meu coração. E as horas passaram ali que ela não podia dizer que alegria indescritível é aquela que ela sentia diante daquele estranho, diante daquele desconhecido. E num determinado momento, ele então
estende as mãos. Maria, que já estava na sua velhice, mas isso não tinha acarretado nenhuma amargura no coração e nenhum cansaço físico também. E aí ele então estende as mãos para ela e diz: minha mãe, vem aos meus braços. E na hora que ele estende as mãos, ela olha e vê 2 chagas em suas mãos. Instantaneamente ela olha para os pés, e ali também tem marcas. Ela então fica numa alegria, compreende o que é aquilo que está acontecendo ali, e aí ela, para ter certeza, avança e coloca a mão no peito dele. E ali também tinha uma ferida, a ferida da lança que tinha transpassado também o seu coração. Ela então começa a chorar e fala: meu filho, as úlceras que te fizeram, aquelas dores ainda estavam tão latentes nela. Ela então ameaça ajoelhar e beijar-lhe os pés, mas ele não permite. Ele a segura, a levanta e, envolvido numa luz celestial, é ele quem se ajoelha e beija-lhe os pés em agradecimento por tudo o que ela fez. E diz: sim, mãe, sou eu, seu filho. Vim buscar-te, porque meu pai quer que você seja, no reino dele, a rainha dos anjos. Ela então é tomada de uma emoção muito grande e desmaia. Quando as próximas pessoas chegam na casa, encontram Maria ao chão. Correm até o centro de Éfeso, chamam João. João vem correndo com mais algumas pessoas. Ela está no estado de coma. Não fala, não movimenta os olhos, o corpo enrijecido. Eles a colocam numa cama e ela passa por esse processo alguns dias, até que o desligamento do espírito com o corpo físico se completa e Maria então retorna ao mundo espiritual. Quando ela percebe o que aconteceu, ela é despertada por uma multidão de seres angelicais que estavam entoando cânticos de louvor a ela. E ela se emociona com aquela recepção. E um desses seres se aproxima e diz: mãe, viemos buscá-la para esferas superiores. Ela então pensa em Genezaré, no lago de Genezaré. E como a força do pensamento transporta o espírito, ela se vê diante daquela paisagem tão bonita e começa a relembrar de fatos da sua vida, da vida do seu filho, e fica ali se emocionando com aquelas recordações. Os seres angelicais continuam cantando e de novo se aproxima e fala: e agora, mãe, podemos continuar? E ela diz: mais uma coisa, gostaria de ir até Roma. Gostaria de ver de perto aqueles que estão morrendo em nome de meu filho. Se eu puder fazer um pedido, é esse que eu peço. Cá para nós, qual mãe, chegando no mundo espiritual, o filho já desencarnou primeiro, ao abrir os olhos não vai perguntar assim: cadê meu filho? Então a gente compreende que espírito que é esse. Ela sabia que iria encontrar com ele, mas aquele momento tinha algo maior para ser feito. Aqueles espíritos então vão juntamente com ela até Roma. Ela se encanta com a cidade, porque eles vão volitando, muito bonita, mas ela é atraída para as masmorras, para os cárceres. E chegando lá, ela vê rostos sofridos, daquelas pessoas que estavam ali amargurando o sofrimento, mesmo em nome daquela fé que eles estavam admitindo e exemplificando. Ela então naquele momento pensa em pedir a Deus para livrá-los do sofrimento, mas ao mesmo tempo ela lembra frases do seu filho, que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Então não podia pedir isso, aquilo passava na experiência de vida daqueles seres. Ela então se aproxima de uma jovem e sutilmente no ouvido perispiritual dessa jovem ela diz: canta, minha filha, canta, que a música, que os cânticos ajudam a aliviar as situações conflitivas e problemáticas, nos dando força. E ela vai falando isso no ouvido da jovem. A jovem não sabe explicar como nem porquê, de repente sente uma vontade imensa de cantar o hino de louvor a Jesus. E ela canta com muita emoção. E a emoção foi tão grande que contagia todos aqueles que estavam ali presos.
E daquele dia em diante, todos os cristãos, quando eram levados ao circo romano para serem massacrados, entravam cantando. E os romanos ficavam: que fé é essa? Que Jesus é esse? Que até nessa hora da morte crucial, eles cantam e agradecem a esse mestre. Nós temos espalhado amor como Maria? Nós temos demonstrado a gratidão que ela demonstrou para essas pessoas que estavam dando a sua vida em nome do seu filho? Vale a pena a gente pensar. E no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Amaral Pereira, ditado pelo Espírito Camilo, que vai contar a história desse Camilo, que se suicidou. Então ele vai contar desde o momento em que ele desperta no mundo espiritual até o momento em que ele já está numa condição melhor. E ele vai contar que ele é retirado de uma região chamada Vale dos Suicidas, que ele é levado para um hospital, que ele fica em tratamento. Quem retira ele e os outros desse Vale dos Suicidas é um grupo chamado Legião dos Servos de Maria, que trabalham resgatando espíritos suicidas no mundo espiritual e auxiliando também aqueles com pensamento de autodestruição encarnados. Então são chamados de servos da Legião de Maria, ou Legião dos Servos de Maria. Maria é a diretora dessa caravana. Então lá no livro Camilo descreve que eles têm uma vestimenta parecida como um indiano, eles usam um turbante, eles têm uma cruz no uniforme, que é um avental. Então quem tiver interesse vale a pena ler. E mais no capítulo 4 ele vai falar mais detalhes sobre isso. Lá também tem um departamento, um hospital, chamado Maria de Nazaré. Então ele descreve quando ele entra nesse hospital, como que é as paredes. Ele diz que tinha um quadro pintado na parede. Ele pergunta de quem é aquela foto, informam para ele que é de Maria de Nazaré, quando ela está nas regiões próximas da terra a trabalho, que ela se apresenta com aquela forma física. E ele vai descrevendo isso tudo para a gente no livro. Depois que eles já estão numa situação melhor nesse hospital, que já se recuperam, eles vão para uma cidade universitária próxima a esse hospital para preparar para uma nova reencarnação. E todo esse trabalho é organizado, administrado, a diretora desse trabalho é Maria, um pedido que o próprio Jesus fez a ela, que tomasse conta desses irmãos desvalidos que retornam ao mundo espiritual neste sacrifício todo. E aí, o Chico Xavier, uma outra história dele, queria homenagear as mães num Dia das Mães, e lá em Uberaba, isso em 1983. E aí, mais uma vez, ele pede para o Emmanuel: eu queria fazer uma homenagem aqui no Dia das Mães, e eu queria botar um quadro assim de Maria bonito. Você podia falar como é que Maria é, Emmanuel? De novo. Já não te falei que eu não tenho acesso a Maria? Como é que eu vou saber como é que Maria é? Mas o Chico já tinha lido esse livro, que já tinha sido publicado. O Chico falou assim: olha só, e até ela você não pode não, mas no hospital eu sei que você pode. E lá no hospital tem um quadro na parede. Você olha e a gente faz um retrato falado, muito simples. E Emmanuel não é que fez isso, né? E aí o Chico contactou um rapaz de São Paulo, chamado Vicente Ávila, que era um fotógrafo daquele tempo, que as fotos eram tiradas em preto e branco. Ah, vocês não vão lembrar disso, são tudo gente jovem. Era preto e branco, depois coloria, porque não tinha retrato colorido, né? Ele fazia isso, ele fazia retrato falado, ele tinha muita essa habilidade. E aí o Chico vai a São Paulo, teve entre 20 a 27 encontros. Então o rapaz numa mesa com os cartazes ia fazendo desenho e o Emmanuel falava para o Chico: não, o olho não é assim não, é mais arredondado, não, o nariz é mais fininho, não. E ele ia corrigindo aquela foto ali. Aí quando estava bom, o Emmanuel falava: é assim que está lá. E aí quando ficou pronto, ele botou cor, né? E aqui a gente tem uma foto do Chico todo alegre no dia que a foto ficou pronta, ele mostrando para as pessoas. Então, esta foto, a gente tem ela maior. Esta foto é a foto que foi feita com as informações de Emmanuel desse retrato, da aparência de Maria de Nazaré no mundo espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, despertamos lá, passamos no corredor, vemos esse espírito, para e vai conversar, porque é Maria, né? Então, essa é Maria de Nazaré. Então, essas informações nos mostram que ela continua servindo. É constante o seu servir. A sua atuação, enquanto aqui com a gente, foi de trabalho incessante. E no mundo espiritual também. E engraçado que muitos de nós aqui já ouvimos aquela frase assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe de quem eu sou mãe? Achando que isso pode ser prerrogativa para tirar vantagem de alguma coisa. Ela é mãe de quem? Qual é a vantagem que ela está tirando disso? Qual é a prerrogativa?
Esses exemplos são desses espíritos de escola, que nós vamos chegar lá. Mas precisamos começar a trabalhar na base, para que um dia a gente possa chegar. Então Maria serve. E nós temos servido? Ou podemos servir mais? Podemos fazer um pouquinho mais daquilo que nós estamos fazendo. Então fica para nós hoje esse exemplo e essa reflexão. Que Maria possa entrar nos nossos corações, para que aos poucos, gradativamente, a gente possa entender e possa executar, bem executado, todos os planos de Deus para a nossa existência. Porque somos todos filhos amados e queridos desse Deus de amor e bondade. Jesus e Maria estão nos auxiliando, estão nos conduzindo, estão iluminando o caminho, para que a gente possa, com passos firmes e fortes, nos aperfeiçoarmos a cada dia. Muita paz para todos nós.